Sejam muito bem-vindos ao quadro Verdade Nua e Crua. O nosso intuito é pregar as Escrituras e nunca e jamais atacar quem pensa diferente. No vídeo de hoje, temos pastor que diz que dá para servir a Jesus e servir a Iemanjá. Temos também Toguro, que diz que não gosta de ir à igreja hypada. Temos também pastor que diz que não atende ovelha que não dá o dízimo. Você vai na igreja, pai? Pai, eu vou na igreja da esquina, não vou em igreja de hypada não, mano. Mas a igreja Você tem é preconceito contra a igreja hypada? Tenho, pai. Eu vou ter a minha opinião religiosa aqui nessa... Os motivos pelos quais o Toguro não vai a igrejas grandes ou hypadas, como ele disse, não é por causa do tamanho ou da estrutura da igreja, mas sim por causa da falta de caráter de alguns líderes. Mas não pode se generalizar que todas as igrejas são iguais. Os caras vendendo acesso VIP na igreja, irmão? Viu, né? Camarote. Os Como, caras... viado? E é uma hypada... Mas eu acho que Deus gosta desses bagulho aí, mano. Calma. Deus gosta, não gosta? Cuidado com as suas palavras. Olha os caras fazendo corte, mais um ano postando igual um demoninho. Calma, pai. Deixa eu falar pra tu, pai. Não, eu só falei isso pro eu aparecer no corte também. A mina vai pra Balneário Camboriú, volta Rio de Janeiro, almoça no Macoto, vai pro Rosewood, conectadíssima com vários promoters. Domingão ela tá onde? Puf, louvor, amor. Aqui, ele já questiona a vida dupla das pessoas que compram o espaço VIP. Segundo o livro de Tiago, a igreja não pode fazer acepção de pessoas. Ela não pode ter um espaço reservado para quem tem uma posição melhor na sociedade, e também ela não pode ter um lugar diferenciado para aqueles que fazem parte de uma classe social baixa. Vale ressaltar que se teu pastor prefere o teu dízimo do que te ver servindo verdadeiramente a Cristo, ele é um mercenário ou um lobo, como disse Jesus em João, capítulo por número 10. Oi pessoal, eu sou um homem negro, discípulo de Jesus, um pastor. Estou aqui nos festejos de Iemanjá, 2 de fevereiro, Salvador, Bahia. Eu quero dialogar com você, meu irmão evangélico. Eu quero convidar você a celebrar o respeito, muito mais do que a tolerância. Você não precisa abrir mão de Jesus. No livro de 2 João, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo vai dizer que se alguém vier até você e não trouxer este ensinamento, não devemos receber em casa, nem mesmo cumprimentar essa pessoa. Embora carregue um título pastoral, na saudação, o interesse não foi, em momento nenhum, de edificar as nossas vidas com o convite feito pelo pastor. O convite que foi feito foi para se prostrar diante de Baal, pois respeitar não é ser participante ou conivente com as práticas. É interessante que o convite de lá para cá é sobre respeito, mas de cá para lá é intolerância. Você não precisa abrir mão de Jesus, do Evangelho, da igreja, da escola bíblica dominical, da escola bíblica de férias, do retiro. Você não precisa abrir mão para respeitar e para amar. Eu diria até pelo contrário. É isso que Jesus nos pede. Com sutileza de palavras, uma mulher na Bíblia quase destruiu uma geração. E o seu nome foi citado no livro de Apocalipse como doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel ensinava que nós poderíamos ter uma vida dupla, que nós poderíamos servir a Deus e servir também a Baal, que nós poderíamos viver o pecado e poderíamos viver também para Deus. Mas nós sabemos que de uma mesma fonte não pode jorrar 2 águas. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Baal. Essa doutrina é tão terrível que de dia você poderia ser santo, servir a Deus na igreja. De dia você poderia apresentar uma palavra ao povo de Deus, um louvor, mas à noite você teria que ser assíduo no serviço a Baal. Pois só assim, com a aceitação do culto a Baal, a igreja poderia servir verdadeiramente a Deus. Até porque essa doutrina pregava que para você falar sobre o pecado, você precisava experimentar profundamente o pecado para poder falar contra ele. E nós sabemos que para poder vencer o pecado ou pregar contra o pecado é somente por meio da fé em Jesus Cristo, pois a graça que nos alcançou por meio do sangue de Cristo já nos purificou de todo pecado.
Olha como essa doutrina tem entrado também nas igrejas. O que o pastor está falando é que você pode sim servir a Cristo e pode servir a Iemanjá. Ou seja, você serve a Iemanjá por amor e serve a Cristo que condena as práticas. Nesse país, infelizmente, terreiros são invadidos, mães de santos são ameaçadas, crianças de axé são hostilizadas dentro das escolas. Assim como as igrejas, também os terreiros são protegidos por lei. O que o Henrique está levantando acontece também com crentes, candomblecistas, outras matrizes africanas, acontece com igrejas neopentecostais. A culpa não é da igreja, pois de muitas igrejas há um respeito entre as religiões. Embora não concordemos com todas as práticas, nós aprendemos a respeitar uns aos outros, mas não precisamos praticar o que eles praticam. Já recebi em minha igreja homossexuais, bissexuais, já recebi candomblecistas e todos foram respeitados, todos foram abraçados e compreenderam o que as Sagradas Escrituras querem dizer. Todos foram respeitados porque nós visamos as almas. Qual é o nosso papel como amigos e amigas de Jesus? Portanto, eu convido você a não se escandalizar, não, a celebrar o sagrado que habita o outro. Nosso papel como igreja é pregar as Escrituras. Não se engane, não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Eu não atendo infiel. Como assim? Não atendo! Se o cara não é dizimista, o senhor não dá o gabinete pra ele? Não atendo, não. Não, mas aí o senhor não tá fazendo a função pastoral, Não né? atendo. Tem que atender, pastor. Infiel não atendo. Quando foi que o dinheiro começou a valer mais do que uma vida? É triste, mas o amor ao dinheiro e a ganância tem levado muitos a uma vida de engano, achando que estão fazendo certo, mas estão totalmente equivocados. Eu não atendo. Ele vai se tornar fiel depois do seu atendimento. Vai nada, porque às vezes está 2 anos dentro da igreja, escutando a palavra, vendo os testemunhos, porque assim, ó, porque eu sei que tem gente que vai me julgar por isso, mas tá tudo bem, pode bater que as costas largas. Ela se tornou um mercenário, com 10, 20, sei lá quantos anos na igreja, e não tem misericórdia de alguém que tem 2 anos de igreja, mas que ainda não dá o dízimo. Sem falar que o dízimo no Novo Testamento já não é mais obrigatório. Aquilo que eu não dou pra Deus, eu dou pro diabo. Não dou pra Deus, eu dou pro diabo. Você acha que Deus me fez pra ficar na farmácia todo mês? Não. Você acha que Deus fez o meu carro pra ficar na mecânica todo mês? Não. Então como é que eu tenho disponibilidade pra dar nessas coisas, mas não tenho disponibilidade pra dar pra Deus? Onde é que tá o erro? Eu não atendo porque isso demanda de mim e não da igreja. A igreja é pública, ela é pra todos. Então todos podem usufruir. Agora, a minha pessoa é diferente. Quando eu vou na farmácia, eu dou dinheiro ao farmacêutico e não ao diabo. Essa visão é a visão da maioria dos pastores em relação ao dízimo e oferta. Só usam Malaquias, capítulo 3, verso 10, para poder se basear para pedirem dízimos e ofertas. E daí, eles criam o devorador que está escrito lá realmente. Só que o devorador de Malaquias, capítulo 3, é o gafanhoto que comeria toda a lavoura daqueles que não dizimassem. O dízimo jamais pode ser mais importante do que uma alma. Jesus disse que misericórdia quero e não sacrifícios. Então, se houver um sacrifício maior do que a misericórdia, acredite, Jesus não é participante disso. E você? Qual a sua opinião? Você acha que é mais importante o dízimo ou uma alma? Você acha que esse pastor deveria dar atenção mais à alma ou ao dízimo? Comenta aqui nos comentários, pois a tua opinião é muito importante.